Daqui a pouquinho você passa. Inclusive, a gente tá fazendo uma pergunta hoje e eu acho que o mais importante é a gente ouvir especialista. Porque querendo ou não, turma, a gente coloca o especialista aqui pra quê? Pra que ele possa tirar suas dúvidas, pra que ele possa inclusive te auxiliar. Tem muita gente aí, vou te dar um exemplo, tá? Que tem curiosidade, dúvida, gostaria de fazer pergunta, então a gente coloca aqui especialistas sobre o tema que a gente levanta aqui a cada domingo. A pergunta de hoje é a seguinte: problemas de saúde mental, assunto sério ou mimimi? Tem gente que ficou brava, inclusive, com a gente por ter utilizado o termo mimimi. Por que usamos o termo mimimi? Porque é um termo que muitos ouvintes, ao longo da semana, utilizaram para definir a situação do Tite. Migué, mentiroso, fake, mimimi. Nós já demos nosso posicionamento aqui. É uma coisa muito séria que tem que ser debatida todos os dias. E o Agrela tem um convidado na linha para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse tema sério, que muita gente leva como mimimi e muita gente passa por esse tipo de problema todos os dias. E não é fácil, hein, Agrelinha? Exatamente, Capelli. E para falar sobre isso, esse tema da saúde mental no âmbito esportivo, nos ambientes esportivos mesmo, a gente está na linha com o João Ricardo Kozak. Ele que é psicólogo dos esportes, gentilmente nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. Então eu queria começar já dando o meu bom dia ao doutor João. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer. Eu queria começar te perguntando em relação ao técnico Tite, esse episódio que aconteceu aí na última terça-feira, essa desistência do Tite em assumir o Corinthians por problemas de saúde mental. Doutor, um bom dia e mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Capelani. Um abraço a vocês. Bom dia. Um abraço aí aos amigos da Bandeirantes. De fato, Guilherme, aí talvez num momento de burnout ou de crises emocionais, mas a gente já está na área, eu estou na área há 32 anos, então eu trabalhei em muitas equipes e pude acompanhar vários treinadores que adoeceram emocionalmente por conta, né, das expectativas, das pressões e do que é gerenciar equipes de futebol. E no caso do Tite, o que foi também, né, a questão das 2 Copas do Mundo, a frustração e como é que é conviver com a expectativa de um país todo, né? E mesmo com as campanhas sólidas, sair precocemente tanto nas 2 edições, né, Guilherme? E o que isso fica emocionalmente, né? Eu acho que é preciso sempre respeitar e muito do senso comum, que é dito, a pessoa ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Ter crise emocional, tem crise quem pega ônibus de manhã, às 5 da manhã e tal, e na verdade a questão de ansiedade, depressão, burnout, não escolhe conta corrente, Guilherme. É preciso a gente ter um olhar mais humano sobre todos os casos. Com certeza, doutor. E aí, o senhor estava falando sobre esse trabalho dentro dos clubes, né? Eu acho que a questão psicológica, emocional, ela é um tabu na sociedade como um todo, mas o senhor enxerga que no futebol, no esporte de maneira geral, esse tabu é ainda mais forte, ele é ainda mais relevante, assim, para quem está no meio? Olha, Guilherme, eu comecei os meus estudos em 1989, né? De lá para cá, eu pude ver, sobretudo no futebol, um início, talvez, nesses 30, 40 anos, um início de alguma abertura de validação do trabalho psicológico no futebol. Nos outros esportes, eu costumo dizer nas minhas palestras e nos meus cursos, o futebol é um continente à parte, né, no universo esportivo, muito por conta dessa resistência, que é um reflexo um pouco também da cultura e da sociedade como um todo, né? Essa questão de você falar de valores mentais, emocionais, muitas vezes reporta a ideias de fragilidade e de pouca habilidade para se viver no mundo, tanto no esporte como adaptado a outras profissões no universo, né? Um todo. Então eu acho que o futebol ele espelha, né, um pouco a essa dificuldade que existe de falar sobre saúde mental. Mais do que o treinamento esportivo na parte psicológica, a gente tem que falar sobre saúde mental. As instituições, boa parte delas, têm adoecido por conta de comportamentos equivocados de gestores, diretores, presidentes, sobre o que virou o futebol
Hoje, eu digo e atendo atletas de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro e alguns treinadores também que eu acompanho psicologicamente, eu posso dizer que as instituições estão muito doentes e elas estão sendo verdadeiras fábricas de adoecimento, Guilherme. Estamos na linha com o Dr. João Ricardo Kozak, psicólogo dos esportes, atendendo aqui gentilmente a gente na Rádio Bandeirantes para falar sobre a questão da saúde mental dentro do esporte e também do futebol. Doutor, o senhor falou que atende clientes, né, jogadores, técnicos também, e já atendeu em toda a carreira. Eu queria perguntar em relação à comunicação do atleta e o profissional psicólogo com o clube. O senhor ou os outros psicólogos e psicólogas, eles são permitidos, ou seja, eles podem falar, por exemplo, com o técnico, com os presidentes dos clubes, o que o jogador, o técnico te fala, sai dali da consulta? Como que vocês têm que lidar com isso? Isso chega ao clube, alguém que tem algum poder de decisão para ajudar o jogador, o técnico, enfim? Olha, Guilherme, também outra excelente pergunta e costuma ser uma dúvida das pessoas de uma forma geral, né? O psicólogo, ele está lá, o psicólogo do esporte, o olhar dele deve ser para a equipe, né? O cliente, né, com muitas aspas, desse psicólogo que trabalha na equipe, né, no time, é o grupo. Agora, é claro que esse psicólogo, ele vai falar individualmente com os atletas e se houver a necessidade de um trabalho mais profundo, mais consistente em termos clínicos, esse psicólogo do esporte que está na equipe por conta do time deve encaminhar esse atleta a alguém da confiança desse psicólogo para fazer um trabalho fora. Quando são questões mais pontuais, e isso acontece bastante, eu trabalhei no Goiás, no Ituano, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Corinthians, eu trabalhei em vários times aqui no Brasil, e era muito comum dos jogadores irem e falarem: doutor, olha, essa noite eu não consegui dormir porque tem uma questão assim, assado. E aí a gente faz ali um trabalho de escuta, de orientação pontual, e a coisa normalmente vai se amadurecendo e resolve dentro do atleta. O psicólogo, ele não deve jamais, por uma questão ética e de compromisso, né, de sigilo com o atleta, levar qualquer questão que seja adiante para diretor, treinador, presidente. Agora, o que o treinador precisa saber é se o atleta está minimamente em condições emocionais de performar. Ele não precisa saber se a avó do jogador está morrendo, ou o filho repetiu de ano, ou ele não está bem com a esposa. Esse tipo de situação não deve ser passado jamais para frente. Agora, ele está numa condição, como preparador físico, como médico, né? Eu acho que quando a gente faz uma associação com a parte médica, fica até mais simples de entender. O médico, olha, o atleta ele está em condições de jogo, o atleta está com uma dor, né? Talvez seja importante segurá-lo por mais uma rodada. O psicólogo é a mesma coisa. Se o jogador está ou não em condições é o que a comissão técnica deve saber e jamais os detalhes que lhes são confidenciados, Guilherme. Ah, não, então perfeito. É bom pra gente entender, porque muitas vezes, né, fica essa dúvida, será que o psicólogo ele pode atuar de fato dentro assim do clube, falar para alguém? Então é importante que o senhor esclareça. Doutor, aproveitar essa sessão de esclarecimento mesmo, eu queria que o senhor explicasse só um pouco das diferenças, né? Porque eu acho que muito do tabu também, muito não, mas talvez uma parte desse tabu seja por causa das dúvidas, ou seja, a gente não sabe a diferença de um burnout, de uma crise de ansiedade, de um quadro de depressão e como isso se manifesta nos atletas, nos comandantes, né, nos técnicos e tal. Quais são as diferenças, as questões técnicas, mesmo mais falando de uma maneira coloquial aí para o público, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender as diferenças de um burnout, de uma crise de ansiedade, de um quadro de depressão, de um início de depressão, de uma depressão mais severa? Como é que é, doutor? Pois é, normalmente todos esses quadros, sobretudo os quadros mais graves, Guilherme, a gente atua ao lado de médicos psiquiatras, né? Até eu andei lendo aí algumas pesquisas e artigos de clubes que estão já atuando, né, fora do Brasil com médicos psiquiatras, guardada a gravidade de muitas patologias no campo mental. Mas se a gente vai fazer aí uma graduação, né, de tudo isso que você falou, a gente pode ter desde um estado de inquietação, um estado de inquietação
que eu posso ter, qualquer um pode ter, você pode ter, o nosso amigo ouvinte aí, está inquieto, né? Você está com alguma coisa para ser resolvida, enfim, uma pequena ansiedade que gera uma inquietação no dia a dia. Esse é um nível mais tranquilo de ser trabalhado em paralelo com o que a gente fala no outro lado, no lado da tristeza, da depressão. Essa pequena inquietação no lado da ansiedade poderia ser um pequeno estado de tristeza, um pouco de melancolia, mas nada que vá, de fato, limitar o trabalho, né? Você como jornalista, eu como psicólogo, o jogador ali como atleta, a gente segue a vida, temos os nossos problemas. Muito bem. Acima desse pequeno estado de ansiedade e dessa pequena tristeza, a gente pode ter já um distúrbio de ansiedade, né, e um início de uma crise depressiva. Aí já são estados, alguns degraus acima, em que você começa a ter dificuldade de interagir, de sair de casa, de ter motivação, de ter confiança, de ter tranquilidade, de ter equilíbrio para fazer as coisas, tanto no início da depressão, que você não tem energia, como no início aí de uma crise de ansiedade, eventualmente já perto de uma crise de pânico, né, que você já não sai de casa. Quando essas situações não são tratadas, né, de forma adequada, normalmente se pede para buscar um psiquiatra acima desses níveis e fazer psicoterapia, a gente começa a entrar num terceiro estágio, que já é um estágio pautado pela iminência do burnout, que é a hora que o atleta não consegue mais atuar, é a hora que ele necessariamente tem que se cuidar, chegou num limite, né, em que ele vai precisar estar ao lado de um psiquiatra, muitas vezes sob uso de medicação, e em paralelo fazendo um trabalho de acompanhamento psicológico. Portanto, você tem aí desde uma leve inquietação até uma ansiedade mais elevada, iniciando um processo de pânico, chegando num burnout, né? Como um estado de tristeza, indo para o início de depressão, uma depressão mais leve, chegando a uma depressão severa, aonde você vai ter que buscar ajuda para poder voltar a se fortalecer e lentamente retornando às suas atividades. Legal, doutor João Ricardo Kozak, psicólogo dos esportes, aqui fala com a gente na Rádio Bandeirantes. É importante, né, doutor, conversar sobre tudo isso, até para o ouvinte Bandeirantes, de repente alguém que esteja passando por uma situação como essa, às vezes por um certo tabu ou desconhecimento mesmo. Doutor, pra gente finalizar e sempre agradecendo muito a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria só te perguntar em relação ao sucesso dos clubes, porque o senhor falou que muitas vezes vocês trabalham para o clube, e a gente viu aí nos últimos anos que os clubes como Flamengo, Palmeiras, que já tinham um profissional da psicologia no departamento do clube mesmo, fizeram bastante sucesso, além de outras questões, claro, financeiras e técnicas mesmo do futebol. O senhor acredita que isso é uma consequência inevitável? Ou seja, clubes que trabalham, que têm profissionais dedicados à saúde mental dentro do clube, estão mais próximos do sucesso dentro de campo também? Guilherme, eu já agradecendo aqui também o espaço e a interação aqui enriquecedora, eu posso te dizer o seguinte: a presença de psicólogos do esporte nas equipes profissionais, porque nas categorias de base elas são exigidas, né, por clubes formadores, né, de atletas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que isso é interessante que os amigos da Bandeirantes saibam. Há uma exigência, inclusive, da CBF, que os clubes que são formam psicólogos, né, isso não tem discussão. Agora, no profissional é optativo. E eu digo o seguinte: a presença desses profissionais não garante a vitória ou o sucesso, né? Eu até brinco, falo, se fosse assim, era contratar um psicólogo por jogador, o time ia ser campeão de tudo, né? Sim, mas não é por aí. A presença não garante a vitória e o sucesso, mas a ausência desse trabalho expõe perigosamente o sucesso e a evolução, além do desempenho esportivo individual e coletivo. Não é coincidência que
o Flamengo, que tem o trabalho, o Palmeiras, que também tem o trabalho há tanto tempo, e eu, inclusive, fui Fluminense, um né? precursor ali do trabalho no Palmeiras em 2004, 2005, 2006, e aí depois o clube continuou com outros profissionais, eu fico muito feliz com isso. O próprio Fluminense, quando ganhou a Libertadores, que conta, né, com o trabalho da Emily Gonçalves, que é uma profissional brilhante, que tem todo o cuidado com a instituição, usando a psicologia positiva, que é uma linha da psicologia utilizada também no esporte. Eu acho que não é coincidência, mas eu sempre tenho receio, Guilherme, de dizer, foi campeão porque os psicólogos estavam lá, entende? Eu quero dizer o seguinte, eles foram campeões também porque tinham psicólogos, uma comissão técnica atuante, uma visão de preparação esportiva. Você vê o Abel no Palmeiras, basta você escutar as ideias que ele tem sobre a parte emocional, sobre a parte anímica do time, sobre a questão de grupo, de coesão, de integração, de união. Você tem treinadores que olham o futebol para muito além da massa comum que a gente ouve nos discursos dos treinadores, né? Então, eu acho que ainda precisa evoluir bastante, né? Um tempo atrás eu escutei o Zubeldia falando, eu não trabalho com psicólogos porque as questões psicológicas a gente dá conta de resolver dentro da nossa própria comissão. Então, assim, isso é um discurso pautado no senso comum, né? É como se a psicologia pudesse ser feita por qualquer pessoa, entende? Então, em contramão disso, você tem discursos como o Abel, que é um cara que entende o futebol, o que é um jogador de futebol, os desafios e tudo que envolve, englobando também a parte psicológica e emocional, de uma maneira mais completa. Certamente, ele tem muito mais recurso para contar dentro da própria equipe do que técnicos como o Zubeldia e tantos outros que acham que dão um jeitinho quando a questão é psicológica, Guilherme. E eu quero fechar lembrando uma frase do saudoso dramaturgo, jornalista, né, Nelson Rodrigues, que disse ali nos idos da década de 50, depois que o Brasil, do Flávio Costa, perdeu para o Uruguai a Copa do Mundo mais ganha de toda a história, né? Ele disse, abre aspas, mas afinal, o que entende de alma um treinador de futebol? Um forte abraço, meu querido, um ótimo domingo para vocês e espero que a gente possa continuar esse papo em breve. Um abração a todos. Um abraço, doutor. Abraço para o senhor. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Está aí, então, Capela, um assunto bem importante, né, que a gente já trouxe aí desde o início do Domingo Esportivo Bandeirantes, e agora com o Dr. João Ricardo Kozak, uma aula, né, uma aula. Acho que é importante esclarecer também a questão do psicólogo do clube, que ele falou, o psicólogo trabalha em prol da equipe, certo? Mas se tem algum problema muito sério que ele identifica, ele tem que passar, né, ou pelo menos sugerir que o atleta ou o técnico, enfim, passe aí com outro profissional para tratar. Mas o profissional do clube, ele trabalha em prol do clube. A gente pode até debater sobre isso, se é importante, se não é, se é certo, se não é, mas ele é contratado do clube, afinal, então nada mais justo, né? Claro que sim, e tem um detalhe importante, eu não sei como é que tá agora, até se tiver alguém do Departamento de Comunicação de São Paulo aí, poder atualizar a gente, mas até o ano passado o São Paulo estava sem um profissional desse segmento trabalhando entre os profissionais. Sim. Não dá, gente. Tem que ter psicólogo. Assim como você tem nutricionista, assim como você tem um preparador físico, assim como você tem médico, você tem que ter um psicólogo no dia a dia, velho. Ainda mais diante da pressão que todo mundo sofre. E outra coisa,